Olá, que bom que estamos juntos aqui. A jornada de criar uma criança no espectro autista é, nossa, cheia de descobertas, né? A ideia aqui é a gente conversar sobre algumas estratégias bem práticas e com muito carinho para trazer um pouco mais de confiança e, quem sabe, mais tranquilidade para o nosso dia a dia. Sabe, cada criança tem um universo só dela, cheio de cor, cheio de vida. E o primeiro passo, talvez o mais fundamental de todos, é a gente tentar mergulhar nesse universo, entender como ele funciona. A nossa conversa hoje vai ser sobre isso, um guia bem gentil, um ombro amigo nessa caminhada que é tão, tão especial. Então, vamos lá. O nosso grande objetivo aqui é exatamente este: encontrar jeitos de navegar por esse universo do autismo com um pouco mais de confiança, mais tranquilidade. E o segredo é esse, né? Um passinho de cada vez. É tudo sobre construir pontes de entendimento e fortalecer os laços de afeto. Bom, para começar, vamos tocar num ponto que, nossa, gera muita dúvida: o comportamento. Porque entender os sinais que a criança nos dá é a chave de tudo, é a base para uma comunicação que realmente funciona. E aí vem a pergunta que talvez seja a que mais passa pela cabeça de quem cuida de uma criança autista. Afinal, como é que a gente diferencia uma crise sensorial de uma birra? Essa dúvida é super comum e, olha, é muito importante, porque a nossa atitude em cada uma dessas situações precisa ser totalmente diferente. Olha só que interessante essa comparação, ajuda muito a gente entender. Pensa assim, a birra, no geral, tem um objetivo claro. A criança quer alguma coisa, tipo um brinquedo, e ela está no controle da situação, sabe? Agora, a crise sensorial é outra história. Ela é uma reação. É como se o cérebro ficasse sobrecarregado de estímulos, de informação do ambiente e simplesmente desligasse. A criança não tem controle nenhum sobre isso. É uma resposta do corpo a um excesso. Ok, então a gente já entendeu a diferença nas reações. Agora, vamos falar de como a gente pode agir antes que as coisas aconteçam, sabe? Usar estratégias proativas. E uma das mais poderosas é a previsibilidade. Criar uma estrutura no dia a dia, isso traz uma calma, uma segurança que é incrível. E para ajudar com essa previsibilidade, tem uma ferramenta que é simplesmente fantástica: as rotinas visuais. O que é isso? É bem simples, na verdade. É uma sequência de imagens, de desenhos, que mostram o que vai acontecer no dia, na ordem certa. Isso faz com que o mundo se torne muito mais previsível para a criança. E um mundo previsível é um mundo com menos ansiedade. E olha só que legal esse exemplo. Mostra que não precisa de nada complicado ou caro. Um caderno simples, com algumas imagens ou desenhos, já vira uma ferramenta super poderosa. Ajuda a organizar o dia, dá segurança emocional, a criança consegue ver direitinho o que já passou e o que ainda vem pela frente. Além da rotina visual, tem outra estratégia que funciona muito bem, que é a chamada economia de fichas. É basicamente um sistema de reforço positivo. A ideia aqui é, sabe aquelas atividades que a criança tem um pouco mais de dificuldade ou não quer muito fazer? Então a gente cria um estímulo para que ela se engaje. E como funciona na prática? É assim, ó. A cada pequena tarefa cumprida, a criança ganha uma ficha, que pode ser uma estrelinha, uma carinha feliz, o que for. Quando ela junta um certo número de fichas que a gente combina antes, ela pode trocar por alguma coisa que ela goste muito, um prêmio ou uma atividade. É uma forma bem visual, bem concreta de ver o próprio progresso e isso motiva demais. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto e mergulhar num outro universo que é fascinante: o mundo das sensações. A gente vai ver como o brincar sensorial pode nutrir a criança de tantas formas. E é importante a gente entender isso, atividade sensorial é muito, mas muito mais do que só brincadeira. É fundamental. Ajuda a criança a processar tudo que vem do mundo, a organizar as próprias emoções, sabe? E ainda desenvolve um monte de habilidades, tanto motoras quanto cognitivas. E a parte mais legal é que dá para fazer muita coisa em casa com coisas que a gente já tem. Por exemplo, que tal uma massinha caseira feita com farinha para amassar, apertar, ou um caminho sensorial para andar descalço em cima de algodão, de folhas, até resgatar um brinquedo de dentro de um bloco de gelo. São experiências muito ricas que estimulam os sentidos de um jeito divertido e, claro, seguro. Bom, e agora a gente chega num ponto que é crucial, talvez o mais importante de toda a nossa conversa. Vamos falar sobre cuidar de quem cuida. E a gente precisa falar sobre isso com todas as letras. Olha, diversos estudos mostram que o nível de estresse e de depressão em pais de crianças com autismo é sim mais alto. E por que estamos dizendo isso? Porque o primeiro passo é reconhecer que esse desafio é real, é validar esse sentimento. Não é frescura, não é exagero.
Então, o que a gente precisa entender de uma vez por todas é isso. Se cuidar não é luxo, não é egoísmo. É uma parte essencial do sistema de apoio da própria criança. Dormir bem, comer direito, ter um tempinho para respirar, são essas coisas que recarregam a nossa bateria para a gente conseguir seguir em frente. E essa frase, ela resume tudo, né? Quando os pais estão bem, eles podem ajudar ainda mais seus filhos. É exatamente isso. Cuidar da gente é, no fim das contas, uma das formas mais poderosas de cuidar da criança. É um ato de amor e de inteligência para que a gente consiga estar inteiro nessa jornada. Olha, essa jornada pode ser desafiadora, a gente sabe. Mas a notícia boa é que ninguém precisa passar por ela sem apoio. Que tal a gente começar a construir uma rede de apoio aqui mesmo nos comentários? Conta pra gente alguma coisa que funciona aí na sua casa. E claro, para receber mais conteúdos como este, se inscreve aqui no canal. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual é um pequeno passo? Sabe, um gesto de apoio, seja para a criança ou para quem cuida dela, que podemos dar hoje mesmo,